paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estar entrando no seu lar e poder então estar juntos para cultuarmos o nome do Senhor. Neste momento eu quero orar, quero iniciar com oração, eu quero que você ore comigo. Vamos estar invocando o nome do Senhor, a presença do Espírito Santo para que possa então falar aos nossos corações e nos edificar nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, meu Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta noite maravilhosa. Queremos que o teu Espírito tenha primazia em nosso meio. Fale, Senhor amado, aos nossos corações. Visita, Senhor, as famílias que estão ao alcance de nossas vozes, ó Pai, que estão participantes conosco deste culto e fale poderosamente a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, e queremos que a Tua presença seja real em nossas vidas, em nosso meio, nesta noite. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos já pela vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. fidelidade, a sua igreja te adora.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é bom, irmãos, louvar ao Senhor, não é mesmo? Ora, eu louvo a esse Deus porque Ele tem feito maravilhas em nossas vidas, pela graça que tem nos dado de conhecer, de ter entendimento das verdades do Evangelho. Eu louvo ao Senhor e eu quero convidar você nesta hora para estar lendo as Escrituras conosco, aonde estaremos fazendo uma pequena reflexão. Eu quero que, assim como Deus tem falado ao meu coração, fale ao teu coração também. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Vamos fazer essa leitura, versículo 1 até o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoai sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, Deus tem falado ao meu coração nessa passagem algo maravilhoso que Ele tem falado. Nós vemos aqui Jesus, depois de uma caminhada de evangelismo, ele volta para Cafarnaum, né? E entra numa casa. E logo que ele entra naquela casa, uma multidão então vai ali ao encontro de Jesus. E porque, irmãos, Jesus, aonde estava, ele atraía pessoas. E as pessoas iam porque queriam ouvir a mensagem a qual ele tinha para dar aquelas pessoas. E eu posso imaginar, amados, a cena, aquela casa cheia de pessoas, né? E de repente acontece alguma coisa de especial naquela casa. 4 homens que têm um propósito, a qual ouviram a mensagem, tiveram então a incumbência de trazer aquele paralítico à presença de Jesus. Olha, meu amado, somente quem tem conhecimento dessa verdade se esforça para poder levar as pessoas ao conhecimento desse Jesus. Eu tenho visto pessoas, homens de Deus, homens que conhecem essa palavra, que não têm medido esforços para fazer a vontade de Deus, fazer anunciar este evangelho e fazer conhecido o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio com essa finalidade de glorificar o Pai, né? De se mostrar ali aos homens quem era Deus. Então nós vemos ali, depois que aqueles homens, eu vejo 4 homens de fé, 4 homens que entenderam o evangelho, 4 homens que sabiam na realidade o que Jesus era e o que ele poderia fazer. Então não mediram esforços, amado, movido por uma fé sobrenatural, eles tiveram disposição então de levar aquele paralítico. Aquele paralítico, ele representa para nós o pecado, meu amado, né? Nós vemos que o problema daquele paralítico era o pecado, e Jesus então identificou aquele homem que não podia se mover, aquele homem que não podia buscar a cura para a sua enfermidade, mas teve alguém que então conduziu aquele homem à presença de Jesus.
E logo que Jesus então vê aquele paralítico, ele olha para ele e fala: filho, perdoados estão teus pecados. Nós vemos, amados, que Jesus tem o poder de perdoar os pecados. Para isso ele veio a este mundo. Ele veio justamente para levar sobre si os nossos pecados, né? Sobre o madeiro, porque a incumbência de Jesus era justamente trazer o perdão para os nossos pecados e trazer tempos de refrigério às nossas vidas. Então ele olha para aquele paralítico, ele identifica ali o problema dele, que é o problema de toda a humanidade, que é o problema de todo ser humano. O pecado paralisa o homem e não deixa o homem servir a Deus, não deixa o homem ter alegria no espírito agora, de andar em novidade de vida, de ter na realidade uma alegria no espírito por meio desse perdão. Então Jesus, olhando para ele, identifica ele: olha, filho, perdoados estão teus pecados. E a gente vê alguma coisa interessante, amados, que aqui nós vemos Jesus sendo revelado como o próprio Deus. A divindade estava sobre ele, porque alguns escribas então começam a razoar no seu coração, dizendo na realidade que só Deus tinha poder para perdoar pecados. Olha aí, esses homens que eram escribas, que estavam ali como religiosos, agora fala, né? Olha, esse homem fala blasfêmia. Eles estavam arrazoando no coração deles acerca da divindade de Cristo, porque só Deus tem o poder para perdoar pecados. E Jesus estava ali como o próprio Deus, né? O verbo que se fez carne, que habita entre nós, que traz mensagem de boas novas, que tem o poder em suas mãos, né? Todo o poder foi dado a ele, né? No céu, na terra e abaixo da terra. Ele tem o poder para perdoar pecados. E tem também o poder de discernir da onisciência, porque Jesus ali no tempo, no momento, ele discerne o que estava no coração daqueles escribas. Então ele mostra aos escribas ali, ele revela ali para nós que ele era o próprio Deus, porque eles perguntaram: só Deus? Olha bem o que ele fala no texto. Ele diz assim, ó: e ali estavam alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele fala na realidade algo interessante, amado, que nós temos visto aí pessoas no nosso meio agora que tem se levantado, né? Que tem ali aparência de sabedoria, que diz com palavras persuasivas que Jesus não deve ser adorado, que Jesus não é Deus. Amado, nós temos identificados que Jesus é Deus desde a sua concepção, desde o seu nascimento. A Bíblia fala que Maria, ela foi investida no Espírito Santo e ela achou-se grávida. Jesus, ele nasce de uma virgem, ele é o único imaculado, sem pecado original. E agora nós vemos no próprio nascimento de Jesus, nós vemos ele começar agora as pessoas então adorá-lo. Veja, eu tenho algumas coisas que eu separei aqui, amados, muito interessantes. Nós vemos aqui que Jesus, ele é adorado desde do teu próprio nascimento. Nós vemos que somente Deus é adorado, porque ele falou assim, ó: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás cultos. Então nós vemos assim, no nascimento de Jesus, nós começamos a entender. Veja, em Mateus capítulo 4, versículo 10, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias e lessem comigo. Veja o que ele fala. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Interessante, amado, que nós vemos isso, que quando Jesus nasce, no nascimento dele, em Mateus capítulo 2, nós vamos ver uma coisa interessante aqui. A Bíblia começa a falar para mim que ele é divino, que ele é adorado, porque ele é o próprio Deus encarnado, que ele se revela e ele se mostra ali. O único que se mostra é um ser humano, mas é um ser humano divino, que é representado ali, que é a própria divindade ali entre nós, e é adorado. E ele não rejeita essa adoração, desde da sua concepção e agora no seu nascimento. Vamos ver aqui, ó, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2.
Jesus foi adorado pelos magos ao nascer. Assim que Jesus nasce, ele é adorado. Olha só o que está escrito aí, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, ó: e tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque viemos à sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja, foram lá para adorar o menino Jesus, que havia já, desde do Antigo Testamento, já mostrando que ele viria, que ele nasceria de uma virgem, que ele viria com o propósito de salvar a humanidade, que ele teria o poder para salvar, para perdoar, para purificar o homem de toda a sua iniquidade. Olha, desde o seu nascimento, da sua concepção, nós vemos ali a divindade sendo revelada a nós, Jesus como sendo Deus e como sendo homem, homem e Deus, nós mesmos, as duas naturezas distintas nós vemos ali. Ele é o representante da nossa humanidade e ele é o próprio Deus, é 100% homem e 100% Deus. Nós vemos que os magos então foram adorar a ele. Interessante, amado, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. E aqui agora os magos vêm para o adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos outro texto interessante, que Jesus então é adorado pelo leproso. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu gostaria que ler com vocês. Mateus 8, versículo 1 e 2, diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo foi purificado da sua lepra. Veja, amado, um Deus, veja, o homem não recebe adoração. Agora Jesus recebe a adoração desse leproso. Esse leproso foi a Jesus com a finalidade de ser então limpo. E Jesus então, ele pergunta: se tu quiseres, Jesus, tu pode me tornar limpo. Então Jesus falou: eu quero ser limpo. Meu amado, Jesus é aquele que tem o poder para curar todo tipo de lepra espiritual. Ele veio para essa finalidade, veio para salvar, veio para curar, veio para transformar o ser humano em uma nova criatura e fazer com que o homem entenda e compreenda o poder de Deus na pessoa de Cristo. Então nós vemos que esse homem aqui veio e se prostrou e adorou, porque ele queria algo de Deus, e Deus então dá a ele aquilo que ele queria. Veja, amado, quando alguém se prostra diante de Jesus, ele recebe adoração, porque ele é Deus. Nós vemos desde o seu nascimento, e agora nós vemos diante dessa situação, um homem que estava totalmente enfermo, um homem que estava leproso. O homem chega, primeiro que os leprosos não poderiam chegar diante das pessoas, porque na época eles ficavam em lugares separados, mas esse então leproso, ele saltou os obstáculos, entrou ali diante da multidão e se prostrou e adorou a Jesus naquele momento, pedindo então a cura. Então, irmão, só Deus pode fazer o milagre acontecer. Jesus foi ali indagado, ele falou: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, ele veio para purificar o homem de toda iniquidade, de todo o pecado, veio curar as enfermidades. Meus amados, aquele homem então se prostra diante de Jesus para o adorar e suplica a misericórdia dele. Meu amado, nós estamos diante de um fato tão importante. Todos nós estamos doentes, enfermos, paralisados diante do pecado e agora sem poder para servir a Deus e nem adorá-lo. Somente através de Jesus Cristo, através do perdão alcançado por Ele, que nós nos tornamos fortes, nos tornamos então purificados. Olha, Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E Pedro então falou: olha, Senhor, então não me lava só os pés, mas todo o corpo, para que eu então possa te adorar. Então nós vemos ali, amado, que Jesus tem o poder para nos lavar, nos purificar de toda iniquidade, nos purificar de todo o pecado. Então nós vemos aqui Pedro, então agora nós vemos o leproso então adorando ao Senhor Jesus.
né? E nós temos agora outro personagem nas Escrituras que adora também ao Senhor Jesus. Ele lá em Mateus capítulo 9, né? Nós vemos aqui um homem também que toma a iniciativa de adorar ao Senhor. Veja bem, o Jairo, Mateus capítulo 9, versículo 18, diz assim, a palavra de Deus: dizendo ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, vem, impõe as mãos e ela viverá. Veja, meu amado, um chefe adora Jesus e vai suplicar então a graça para que então possa socorrê-la, porque a filha dele havia falecido, meu amado. Veja, Jesus, ele está aqui para poder então ouvir o teu clamor. Veja, esse homem estava aflito, esse homem estava, não tinha outra solução. A Bíblia fala que ele buscou em Cristo ali a solução para o seu problema, mas antes dele buscar essa solução, ele adora. Nós vemos que Jairo então adorou, aquele chefe da sinagoga adora Jesus, e a Bíblia fala que não houve fé igual aquela, meu amado. Nós vemos ali que ele então busca em Jesus a cura, a ressurreição da sua filha, porque ele pescou na pessoa certa. Jesus é a ressurreição e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por ele. Ele é aquele que pode salvar, ele é aquele que pode ressuscitar as suas perdas. Ele pode dar vida àquilo que está morto, meu amado. Ele pode curar aquele que está enfermo, ele pode ressuscitar aquele que morre, mostrando que o poder e a autoridade sobre a vida está nas mãos dele. Este homem adora Jesus. Veja, amado, nós vamos continuar. Nós vemos aqui que Jesus então também foi adorado pelos discípulos. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 também vai nos falar algo interessante. Veja, Mateus 14, versículo 33, diz assim: então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós vemos aqui, amado, esses homens adorando Jesus. Sabe por quê, meu amado? Nós vemos aqui a história, né, que eles estavam no barco, havia uma grande tempestade, Jesus estava numa outra banda, e Jesus então foi ter com eles, andando sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro viu que era Jesus, o Senhor é Jesus, todos ficaram pasmados, porque ninguém ousou andar sobre as águas. Então agora Jesus vem sobre as águas. Pedro, quando olha aquilo, fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá andar pelas águas também. E Jesus falou: vem, vem. E Pedro então pisou sobre as águas e andou por cima das águas. E diz a palavra que, vendo ele as ondas que eram muito grandes, então a Bíblia fala que ele começou a afundar. E Jesus falou assim: ô homem de pouca fé, por que duvidaste, né? Poxa, ele fala interessante isso aqui, ó: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, amado, só Deus tem o poder de andar sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou a tempestade. Jesus então foi adorado pelos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus é digno de ser adorado. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás cultos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos visto aqui outra coisa também, outra personagem nas Escrituras que adora Jesus. Está lá a mulher seno-fenícia, Mateus capítulo 15, versículo 22 a 25, diz assim, olha, diz assim a palavra de Deus, olha: e eis que uma mulher cananeia que saía daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavras, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Veja, amado, nós vemos aqui que Jesus foi enviado à casa de Israel, mas quando esta mulher se prostra em adorar, Jesus para. E Jesus então
ouve a sua oração. Jesus então agora dá a ela aquilo que ela precisava. Então ela vai, ela é recompensada por adorar ao Senhor Jesus. Veja que a mudança de comportamento do Senhor Jesus se muda completamente quando alguém se prostra ao adorar. Ela estava totalmente ali aflita porque a sua filha estava endemoniada, meu amado. Meu amado, Jesus tem o poder para expulsar demônios e ele deu esse poder para os discípulos. Ele diz: e os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se impor as mãos sobre os enfermos, curarão. Olha, o poder e a autoridade foi dado aos discípulos para fazer tal coisa. Então nós temos que ver, é no nome de Jesus que os demônios se submetem. Não é no meu nome, não é no nome de pastor A e B, mas é no nome daquele que pode todas as coisas, no nome de Jesus. Então aquela mulher, ela foi a pessoa certa, ela adorou a pessoa certa. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Não há nada que possa, não há coisa mais sublime que não mova o coração de Jesus a não ser a adoração. Quando você vai a Ele e busca Ele em adoração, amado, você pode estar vivendo totalmente dificuldades, mas você vai encontrar solução para os teus problemas, porque Jesus é o poder que pode mudar a situação da tua vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder para expulsar os demônios. Aquela mulher que estava com um filho totalmente endemoniado, a filha totalmente endemoniada, se prostrou, adorou o Senhor e foi alcançado. E nós vemos, amado, que essa questão de adorar o Senhor é tão tremenda, né? Jesus recebe a adoração e nós vemos, irmãos, que ele nos dá também, aqui mostra que até os demônios irão adorá-lo, né? Nós vemos aí, mesmo sendo uma adoração falsa, né? Mas nós vemos aqui na palavra que pelos demônios, o demônio que possuíram aquele jovem Nazareno, né? Marcos capítulo 5, versículo 2 a 6, olha bem o que ele fala. Marcos capítulo 5, versículo, deixa eu ver aqui, Marcos capítulo 5, 2 a 6, diz assim, olha, e saiu ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porém, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amarrar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu a Jesus ao longe, correu e o adorou. Interessante, amado, até os demônios vão dobrar-se diante de Jesus. Nós vemos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E não adianta, vai ter que se dobrar diante desse poder, diante do Jesus, do Todo-Poderoso. Nós vemos aqui que os demônios se prostram, né? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus Altíssimo, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Eles então se prostram ali diante do Filho do Deus Altíssimo, amado. Nós estamos vendo aqui que ele tinha o poder, né? Os demônios se submetem. E nós vemos aqui, amado, também outros nomes que nós temos visto, quantos que adoraram ao Senhor, né? E nós vemos essa realidade acontecendo, né? Aqui nas Escrituras mostram que Jesus é digno de toda adoração, né? Então nós temos visto pessoas que têm se levantado no nosso meio, né? Dizendo que Jesus não é objeto de adoração, mas nós temos visto aqui que ele é, porque aconteceu, pessoas se dobraram e adoraram, e ele jamais rejeitou a adoração, né? Nós vemos aqui também um outro cego de nascença, João 9, né? Eu gostaria que você acompanhasse também conosco. João 9, diz assim a palavra de Deus, João 9, capítulo 35 e 38. Veja só o que fala João 9, capítulo 35 a 38. 35 a 38, diz assim a palavra de Deus, olha, Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando-se, disse, crês tu que é filho de Deus? E ele respondeu e disse,
quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse, tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creia, Senhor, e o adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que era cego, agora tem um encontro com Jesus e passa o adorar, né? E nós vemos aqui que ele não rejeita a adoração, porque ele abriu os olhos do cego. Então todos aqueles que têm seus olhos abertos passam então a adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus Cristo é objeto de adoração, sim, meu amado. Ele é poderoso, e nós vemos que todos aqueles que se prostraram diante dele foram realmente abençoados, foram alcançados, né, pela sua graça. Nós vemos aqui outros milagres que aconteceram, que Jesus também foi adorado. Nós vemos aqui as mulheres após a sua ressurreição, Mateus 28, olha só que coisa linda, meus amados. Mateus capítulo 28, né, Mateus 28, diz assim a palavra de Deus, olha, coisa maravilhosa. Nós temos que adorá-lo na beleza da sua santidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 28, 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: e saíram eles presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Adorar aquele que ressuscitou dentre os mortos, meu amado, aquele que cumpriu um plano perfeito de Deus, aquele que foi consumado na cruz do Calvário, que levou sobre si os seus pecados e os meus pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele é motivo de adoração. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, amado. Há um só Deus e um só Senhor, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é homem divino e tem a divindade, toda a plenitude da divindade está sobre ele. Nós vemos lá em Colossenses, quando Paulo fala que toda a plenitude da divindade é sobre o Senhor Jesus. Então ele é objeto de adoração. Ele é objeto de adoração. E ele jamais rejeitou a adoração, amado. Nós vemos aqui que os discípulos também adoraram ele quando ele subiu. Veja, Lucas 24, versículos 50 a 52. Lucas 24, olha só que maravilha, meu amado. Lucas 24, 50 a 52, veja lá. Olha o que a Bíblia fala. Lucas 24, 50, olha bem o que ele fala aqui, ó. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estava sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi assunto aos céus, né? E ali, quando ele foi assunto aos céus, olha, os discípulos então adorá-lo. Então continuaram adorando a esse Deus que um dia ressuscitou dentre os mortos, né? Que fez uma obra perfeita na cruz do Calvário, que revelou o Pai a cada um de nós, que o Pai o glorificou, ele glorificou o Pai, o Filho agora glorifica, o Pai agora glorifica o Filho, e agora nada que aconteça no mundo espiritual não pode deixar de passar pelo Filho. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele é o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que não há outro nome dado nos céus que importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. Então nós vemos aqui que ele é glorificado. Nós temos que glorificar o nome de Jesus hoje. Nós temos, porque toda boa dádiva e tudo aquilo que acontece em nossas vidas vem dele, amado. Se ele nos perdoa, ele tem o poder para nos perdoar, nos libertar, nos curar. Ele tem o poder para transformar a nossa vida de pecador a redimidos, amados. Ele veio para nos remir e redimir de todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós somos novas criaturas.
criados em Cristo Jesus para as boas obras, somos filhos de Deus, fomos tirados de uma posição de morto, agora estamos vivos, Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, amado, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que a adoração é perfeita. Outra coisa que nós vemos aqui, amado, que os seres celestiais também adoraram o Senhor. Olha, em Apocalipse, vamos ver uma coisa interessante, Apocalipse capítulo 5, veja o que ele fala na sua palavra, ó, capítulo 5, versículo 11 ao 14, diz assim, olha: e olhei e vi a voz muitos anjos ao redor do trono, e os animais, os anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há de dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro será dada ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Nós vemos, amado, que os anjos adoraram o Senhor, que os seres celestiais adoraram o Senhor. Então, amado, Ele é digno de toda adoração. Agora, amado, nós temos visto aqui o interessante, que Ele adora. Jesus, então, é adorado. Mas, olha, nós vemos algumas coisas nas Escrituras que mostram que os homens que foram usados por Ele rejeitaram a adoração, né? Nós vemos aqui uma coisa interessante. Veja, Cornélio, Atos capítulo 10. Veja só, amado, que coisa interessante. Os homens de Deus que reconhecem realmente essa dependência de Deus, eles não podem receber adoração. Esses que se colocam, amado, que querem receber a adoração, eles estão sendo usados pelo diabo, porque o servo de Deus, ele vai rejeitar todo tipo de adoração. Olha, nós somos dependentes, somos todos iguais, dependentes da graça de Deus, não há super-homem. E veja interessante o que a Bíblia fala, que esses homens então, quando foram adorados com alguma forma, né, por ser discípulo de Cristo, eles rejeitaram. Veja, Atos capítulo 10, veja só que coisa interessante, Atos capítulo 10, 10, 25 e 26, olha o que aconteceu aqui, quando Cornélio, ele se prostra diante de Pedro. Veja só, Atos 10, 25, 25 e 26, diz assim a palavra de Deus, olha: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio e recebeu, e prostrando a seus pés o adorou. Olha o que Pedro fala, mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que se haviam ajuntado. Veja, Pedro manda a Cornélio levantar. Levanta, não me adora não. Eu sou homem como você, eu dependo da graça de Deus como você. Então nós temos entendido, amado, Jesus jamais falou isso para seres humanos que se prostraram adorando a Ele. Ele então recebeu a adoração. E esses homens aqui, como conhecedor da verdade, eles não quiseram também receber a adoração. Mas, amado, quantas pessoas aí estão querendo tomar a glória de Cristo, né? Estão querendo roubar a glória de Cristo. Mas a Bíblia fala que a glória dele não dá para ninguém, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja outra coisa interessante que aconteceu aqui, os gregos tentaram adorar Paulo e Barnabé. Veja Atos 14, olha bem o que aconteceu aqui. Isso aqui é muito tremendo, meus amados. Veja só, Atos 14, de 11 a 15, diz assim, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua lecaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter e a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter
cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, que fazes essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar, e tudo quanto nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, testificando-nos lá do céu, dando-nos chuvas a tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens aqui rejeitaram a adoração. Eles queriam então sacrificar Paulo e Barnabé, porque havia sido feito um milagre ali, havia sido feito um grande milagre. Então eles ficaram atônicos em ver o milagre acontecendo pela mão de Paulo, né? Então quiseram sacrificar animais ali para Paulo e Barnabé, e Paulo então rejeita a adoração, porque fala que eles são homens, né? Então nós vemos aqui que Paulo, né, Paulo rejeita a adoração. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado. Então nós temos visto aqui essa comparação entre Jesus e os homens. Então eu não posso associar Jesus, né, como não sendo um objeto de adoração, porque Jesus é diferente, meu amado. Jesus, ele é o imaculado, é o único imaculado que veio a este mundo, que revelou o Pai aos nossos corações, e ele é motivo. Ele fala: olha, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então, amado, ele é objeto de adoração. O homem não adore o homem, mas pode se prostrar diante de Jesus, porque ele tem a resposta certa para a tua vida. Voltando ao texto do paralítico, nós vemos aqui a resposta que Jesus dá àquele homem, né, o escriba que estava lá, né? Jesus dá a resposta a ele. Vamos voltar lá ao texto de Marcos capítulo 2, para nós encerrarmos a nossa mensagem. Marcos capítulo 2, né? Marcos capítulo 2. Então, a resposta que Jesus dá a esse escriba que arrazoou no coração. Nós vemos aí que Jesus ali, ele se mostra onisciente. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe, amado, o que você está passando, meu amado. Antes que a palavra saia da tua boca, ele já sabe o que realmente você tem para falar, porque ele sonda o teu coração. Ele é o único Deus onisciente. Você vê que ele aqui manifesta a onisciência dele, porque só em pensar, aquele escriba razoou no coração, e Jesus já sabia muito bem o que ele estava razoando. Veja lá, vamos voltar ao texto, e ele fala assim, porque ele fala assim, Jesus fala assim, estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhes: levanta, toma o teu leito e anda? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, aqui nós começamos a entender o arrazoar do coração dos escribas foi justamente discordar, ou seja, achar que só quem poderia perdoar pecados era Deus. E aqui Jesus então fala: qual é mais fácil? Perdoar os pecados
ou dizer, toma o teu leito e anda. Jesus se mostra ali como Deus Todo-Poderoso, meu amado, a manifestação real do Deus Todo-Poderoso, que se manifestou em nosso meio. Então Jesus conheceu, Jesus mostra ali a onisciência dele, de saber o que está nos corações humanos. Ele sonda o teu coração, ele sonda o meu coração, e ele mostrou para esses escribas ali, que ele não só poderia perdoar os pecados, mas poderia também curar o enfermo, e ele curou o paralítico. Ele fez com que aquele homem que estava ali paralisado, tantos anos sem poder se mover, sem poder voltar-se para Deus, agora, com o poder do nome de Jesus, ele pode então se levantar daquela cama, meu amado, receber o perdão dos seus pecados e ser curado da sua enfermidade. Louvado seja Deus. O perdão dos pecados, você vê, os pecados eram a causa dele estar paralisado. Quantos de nós, amado, não poderíamos fazer nada diante de Deus, porque sem a santificação, sem o ato da cruz do Calvário, jamais poderia estar servindo a Deus. Passamos a servir a Deus por meio desse novo nascimento que Ele nos concede. Um dia Ele veio até nós, se revelou ao nosso coração, nos transformou em uma nova criatura, pôs em nós um testemunho agora. Louvado seja o nome do Senhor. Agora temos acesso ao santíssimo lugar, podemos adorá-lo, podemos bendizê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, creia no Senhor Jesus, meu amado, porque Ele pode curar a tua enfermidade. Creia no Senhor Jesus, porque Ele pode te perdoar todos os pecados. Não há outro nome dado no céu sobre a terra que importa que sejamos salvos. Esse nome tem poder, esse nome pode trazer benefícios maravilhosos em sua vida. Então, meu amado, não seja como esses que têm se levantado aí, que estão rejeitando a adoração. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai, né? E vice-versa, nós sabemos que nós temos que ter o Pai e o Filho, porque é essa trindade, essa triunidade perfeita de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos aqui que eles são único, eles se adoram um ao outro. Nós vemos aqui que não há divisão entre um só Deus, mas a manifestação dessa tríplice manifestação do próprio Deus no plano de redenção, e nós temos um só Deus, um só mediador e Senhor de todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, que nesta noite você possa realmente estar refletindo sobre esta mensagem, que Deus continue falando ao teu coração. Olha, quando você ouvir, olha, Jesus não é objeto de adoração, rejeite isso, porque hoje nós vemos aqui que o próprio Jesus não rejeitou. Todos aqueles que se prostraram diante dele, ele foi realmente beneficiado. Todos aqueles que suplicaram misericórdia por ele, foram beneficiados, foram curados, foram libertos, foram curados das suas lepras e principalmente foram perdoados os seus pecados. Ele tem o poder de perdoar pecados, ele tem o poder de levantar o paralisado, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que tu nesta noite, vocês que estão ao alcance aí, que estão participando conosco, creia que a tua fé é firmada dentro das Escrituras. As Escrituras diz que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós vemos aqui que esse homem então levantou e foi curado. Interessante, amado, que Jesus, ele não só é poderoso para curar, né, para perdoar pecados, como também para então curar as enfermidades. Veja, ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Ele é onisciente, ele mostra a onisciência dele, né? Veja, a sua salvação, o Senhor não somente nos perdoa os pecados, mas também nos faz levantar e andar. Não se trata de primeiro nos levantarmos e andarmos, e depois sermos perdoados os pecados. Tal salvação seria pelas obras. Primeiro nos perdoa, depois nos levanta e nos faz andar. Louvado seja Deus. Foi isso que ele fez conosco, meu amado, e é isso que ele vai fazer com você. Se creres, verás a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu
neste momento aqui eu quero fazer aqui uma saudação, aqui, meus sentimentos, né? Muito bom nós termos a lembrança, né, de pessoas que passaram conosco, que agora foram recolhidos para o Senhor, né? Nós temos aqui a lembrança da nossa irmã Zenilda, né? Nós sabemos agora, né, o falecimento da nossa irmã Zenilda, né? Passou para o Senhor. E o que me traz a lembrança de uma mulher guerreira, de uma mulher, olha meu amado, uma mulher que mostrou para mim o exemplo de uma mulher guerreira, vida com Deus, né? O tempo que ela passou conosco no Catiri, né? A mulher que amava aquela obra, que foi para um lugar que estava viveu uma situação tão difícil no Catiri, se levantou, Deus assim abençoou aquela irmã. Nós podemos ver a alegria no coração daquela irmã, como aquela irmã nos alegrou, né? Estava sempre presente nos cultos, sempre presente nas visitações, no evangelismo. Olha como aquela irmã vai deixar saudade no meu coração. Ela me marcou a minha vida, meu amado, e eu aqui quero dizer o meu sentimento à família da Zenilda, que Deus abençoe a vocês, que Deus console o coração e que vocês possam realmente seguir o exemplo da irmã Zenilda, que então com a fé em Jesus Cristo, ela viveu as promessas de Deus, Deus cumpriu algumas promessas em sua vida, o que Deus falou, tirou ela de uma casa tão humilde, colocou ela numa casa melhor, olha, fez com que ela visse realmente a manifestação do poder dele na vida dela. Então eu quero trazer aqui o sentimento da Igreja Congregacional do Catiri, uma irmã que foi um exemplo de irmã, uma irmã que mostrou a fé dela, e nós vimos isso, nós estivemos vivenciando isso com ela. Então eu quero desejar aqui meus sentimentos a toda a família, a todos aqueles que realmente são familiares da nossa irmã Zenilda, e os irmãos também, né, que tem essa lembrança, que todos que conheciam ela sabiam da importância que aquela irmã tinha. Então meu sentimento, e louvado seja Deus, porque com certeza ela está nos braços do Pai, porque assim a palavra diz, Deus, né? A Bíblia diz que ainda que nós viemos a morrer um dia, Ele vai nos ressuscitar com um corpo glorificado. Não aquele corpo, não esse corpo aqui sujeito às enfermidades, mas um dia teremos um corpo glorificado, aonde estaremos para sempre com o Senhor. Então meus sentimentos à família da irmã Zenilda, né, que muito realmente me alegrou o coração em conviver com ela, e a lembrança fica no meu coração como uma serva do Deus vivo. Eu sei que o pastor Eric e toda a igreja sabe do valor que aquela irmã tinha no nosso meio. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a todos os familiares da nossa irmã Zenilda. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero agora orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida, né? Vamos estar orando neste momento e pedindo a Deus que console a cada coração, a todos os familiares da nossa irmã Zenilda, os filhos, os netos, todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado, teu zelo para com as nossas vidas. Queremos, ó Pai, em especial, que tu estejas visitando o coração de todos os familiares da nossa irmã Zenilda, consolando os corações de todos os familiares, ó Pai. Deus, muito obrigado, Deus, pela tua bondade. Senhor, que esta palavra possa falar a cada coração, que cada vida possa ser grandemente abençoada, ó Pai, que possa ser realmente convicta daquilo que está fazendo, adorando um Deus vivo e verdadeiro, se prostrando diante ao Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos estar recebendo a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, as consolações do doce Espírito Santo esteja conosco hoje, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus.